Gênesis 17, versículo de número 9. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança. Você e a sua descendência no curso das suas gerações. Guarde a minha aliança. Você e os teus filhos. Até que abrange os nossos filhos, os nossos netos, os netos. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. E isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa. E o que você comprou com dinheiro? A minha aliança estará na carne de vocês. E será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do meu povo. Quem não circuncidar os seus filhos deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Amém. Vamos ler, na verdade, versículo 15 até o 23. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a sua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. A palavra Isaque significa riso. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. E farei com que ele seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele. Elevando-se, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que tinham comprado com o seu dinheiro, todos os do que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 90. Quando foi a carne. Amém. Pai, nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a Tua voz. Através da Tua santa palavra, nós queremos nos render a Ti, Senhor. Fale conosco nesta manhã. Aqueça o nosso coração. Tire, Senhor, os medos que nós temos. Tire as dúvidas, as angústias. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é o antídoto contra o desespero na nossa vida. Nós cremos que ela pode, Senhor, curar-nos das angústias,
proteger o nosso coração de toda aflição mental e espiritual que porventura venhamos ter diante deste mundo tão mau. Fale conosco, Senhor. Inspira-nos, ó Deus. Faça com que a tua palavra produza frutos de arrependimento no nosso coração. Alcance, Senhor, nesta manhã, os que estão abatidos e tristes, os que estão com a sua fé abalada, Senhor. Alcance, Senhor, os que estão frios e indiferentes também. O sinal da aliança de Deus com Abraão é o título dessa mensagem hoje. Na semana passada nós vimos quando Deus apareceu a ele e falou com ele, dizendo que ele deveria andar na presença de Deus e ser perfeito. E Deus renovou as promessas para o Abraão, mudou o seu nome, e também fez uma promessa extraordinária, dizendo que ele seria o Deus do Abraão e o Deus dos seus filhos. E ele continua conversando, falando com Abraão. Ele falará sobre o sinal desta aliança que o Abraão deve guardar. E isso é sugestivo para nós, queridos, porque a aliança de Deus talvez seja a resposta de Deus para um dos anseios que nós temos no nosso coração. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, ou neste mês, neste ano, procurou algo para se manter, para mantê-lo perto de Deus. Talvez você, diante das lutas e das dificuldades que você enfrenta, você quer ter certeza de que você não está sozinho ou sozinha. Eu não sei se você procura ainda isto, mas o que eu quero dizer é que talvez você esteja em busca de uma aliança. Talvez você ainda não tenha feito uma aliança com Deus. E a aliança é justamente isto, é o sinal de que Deus é o nosso Deus, de que Ele está conosco e Ele estará com os nossos filhos. Eu poderia ilustrar para vocês o que é uma aliança. Aliança é por exemplo, um tratado entre uma superpotência, o exemplo, os Estados Unidos da América, e um país pequeno, Uruguai, Bolívia. Então esses países fazem uma aliança, e os Estados Unidos da América se comprometem a proteger o Uruguai, proteger, um exemplo, a Bolívia, o Brasil. Quem mexer com um desses países, estará mexendo com a superpotência, e jurou que iria defendê-lo, protegê-lo. E é isto a aliança na Bíblia. Este Deus Todo-Poderoso que nós vimos na semana passada, está conosco em todo o tempo, para nos proteger, para suprir as nossas necessidades. Uma outra ilustração é de que a aliança pode ser ilustrado por um casamento. Noivo se compromete com a noiva, cuidar dela, de amá-la, de assumir todas as responsabilidades a partir de então na sua vida, de pagar as suas dívidas, de cuidar dela, de sustentá-la. Ele está tão apaixonado por ela que ele diz: a partir de agora, tudo que envolve você está sob a minha responsabilidade. Os custos da sua vida. Assim é a aliança na Bíblia. Assim é a aliança de Deus com Abraão. Assim é a aliança de Deus com o seu povo.
Entretanto, esta aliança, como todos os relacionamentos, ela não é unilateral. Há uma responsabilidade da outra parte. E o que eu acho muito bonito é que Deus começa no capítulo 17, versículo de número 4, dizendo: quanto a mim, Abraão, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Quanto a mim, apesar das suas quedas, apesar dos seus pecados, apesar dos seus tropeços, quanto a mim, esta é a aliança que eu faço com você, e eu não volto atrás. E eu vou fazer por você e pela Sara o que vocês jamais poderiam fazer por si mesmos. Eu vou dar um filho para vocês, e deste filho, a sua descendência será gigantesca sobre a face da terra. Eu darei essa terra onde você está hoje. Reis procederão de você. Nações virão de você. Eu farei por você o que você não pode fazer por si mesmo, Abraão. Agora, escute uma coisa, Abraão. Guarde a minha aliança. Esta é a minha parte. Eu vou à tua frente. Eu farei isto e aquilo, mas a tua parte, Abraão, guarde a minha aliança, as minhas exigências. E Deus estava pedindo. Ele estava pedindo algo que era muito familiar para o Abraão, Sara, para todos os que haviam naquela casa e naquele contexto. A partir de agora você vai circuncidar todos da sua casa. E você já sabe o que é isso, eu não preciso explicar muito. Por que Deus pede isso? Notem, as exigências de Deus não são comandos arbitrários, mesquinhos. Deus está pedindo algo para o Abraão, para que ele faça, para o próprio bem do Abraão. Porque nesse contexto aqui, o Abraão está com a sua fé vacilante. Deus me fez uma promessa. Deus me disse que daria um filho. Deus me disse que daria esta terra. E já se passaram 25 anos e isto não acontece. Vocês viram semana passada, quando nós estudamos, que a fé dele e da Sara foi uma fé vacilante. Eles tomaram decisões para tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. E o resultado não foi nada bom. Então Deus pede para que ele faça um sinal, para que a sua fé seja fortalecida, para que ele possa sempre se lembrar do Deus que lhe fez as exigências, do Deus que lhe fez promessas e do Deus que haveria de cumprir com a sua palavra. Os pedidos que Deus nos faz hoje são para o nosso bem. A lei de Deus não é algo ruim. A lei de Deus é para nos proteger. E tudo aquilo que Deus nos pede, o exemplo, prestam culto a mim, e só a mim, somente a mim. Por que Deus está pedindo isto? Será que Deus é tão ciumento, mesquinho, e ele tem medo de competir com os outros deuses? Não, porque ele sabe que se você adorar a outros deuses, o resultado disto na sua vida será trágico. Quando ele pede para que a gente o ame de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, por que ele está pedindo isto, queridos? É porque a partir do momento em que eu amar a Deus assim, eu irei amar as outras coisas que Ele me deu na sua maneira certa. Então eu não haverei de colocar nada acima do amor a Deus, e isso não vai me destruir. Se eu não amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha força e todo o meu entendimento, eu irei amar outras coisas. Eu
querem amar pessoas acima do amor a Deus. Isso se chama idolatria. E o dano da idolatria é que ela vai destruir o meu e o teu coração. Ame o dinheiro. Ame o dinheiro. Dado por o dinheiro. A Bíblia diz que quando você ama, torne-se paz a Ele, todos os que o adoram. Ame os teus filhos mais do que a Deus. Ame os teus filhos mais do que a Deus. Você pode imaginar que você vai fazer bem a eles, mas o resultado será trágico. Ídolo, ame o teu trabalho mais do que a Deus. Ame a tua vocação profissional mais do que a Deus, e você será destruído pela tua vocação. Abraão, guarde a minha aliança. O que era guardar esta aliança, queridos? Era realizar este rito, que era tão comum no Oriente Médio, a circuncisão. Mas que a partir de agora tem um outro significado para o povo escolhido de Deus, para Abraão e toda a sua casa. A partir de agora, Abraão e a sua casa seriam marcados como propriedade exclusiva do Senhor Deus. A partir de agora, a fé do Abraão não seria uma manifestação de final de semana. A partir de agora, a fé do Abraão não seria algo do domingo, em que você vai e passa 1 hora em uma igreja. A partir de agora, a dedicação do Abraão ao Senhor seria total. Porque ao marcar o Abraão, ao marcar o prepúcio do Abraão, Deus estava entrando nas partes mais íntimas, profunda da vida daquele homem, dizendo para ele: todo o teu ser, tudo pertence. E nesse texto nós vamos enxergar 3 coisas acerca da circuncisão, a família do Abraão. A primeira delas, nós enxergamos a abrangência deste ato. Todos deveriam ser submetidos. A criança a partir do 8º dia de idade. Mas ele não tem capacidade ainda de entender o que está acontecendo aqui. Coloque o teu filho na aliança a partir do 8º dia. Os escravos, nós falamos sobre isso, o que significava a escravidão naquele tempo. Os escravos que nasceram na sua casa, os que porventura você comprar Abraão, você deve marcá-los também com a circuncisão. E aqui há um fato interessante, porque este ato, esta aliança de Deus, não se limitava ao povo de Israel, ao povo de sangue, aos descendentes de sangue de Abraão. Deus já imaginava eu, você, nós, incluídos neste pacto, porque ele diz: se porventura você tiver um escravo estrangeiro, marque-o também com o sinal da minha aliança. Deus olhava para você, Deus olhava para mim. E somos estrangeiros, somos estranhos ao pacto e aliança de Deus com o povo de Israel. Entretanto, por causa de Jesus Cristo, nós fomos incluídos nesta aliança de Deus com o patriarca. E aquilo que Deus prometeu a ele, espiritualmente, virá a nós também. Era uma aliança perpétua. Essa aliança tinha um início, mas não tinha fim, e você não poderia revogá-la. Você não poderia ser circuncidado e amanhã tentar tirar a circuncisão. É uma marca eterna de Deus na carne do homem.
e marcando de que o seguinte pertence ao Senhor. É uma aliança que é perpétua e ela perpassa gerações, chegou até a mim e a você também. A necessidade desta aliança. Deus diz com Abraão: se alguém não obedecer, e se alguém não circuncidar-se, ou não circuncidar os seus filhos, ele será excluído do meu povo. Ele não fará mais parte do meu povo. Ele será deixado ao léu. Ele vai assumir as responsabilidades de viver neste mundo sem um Deus todo-poderoso para protegê-lo, para o abençoá-lo, para sustentá-lo, para cuidar dele. Estará sozinho neste mundo, sem uma comunidade de fé para adorar e para pertencer, sem um Deus para prestar louvores, sem um ser para agradecer diante de uma comida gostosa. Ele vai estar sozinho, ele vai estar entregue aos seus próprios corações, ele estará entregue para adorar os seus ídolos, porque ele não guardou a minha aliança. E qual é o significado disto, queridos? Qual é o significado desta aliança que Deus fez? Será que Deus se importava tanto com aquele rito? Eu pergunto para vocês, o sinal físico operava alguma coisa? Não. É a mesma coisa do batismo. Se não vier acompanhado de fé, não acontece nada. E este foi o problema, talvez, dos judeus na época de Jesus. Porque eles acreditavam que bastava o rito. Ah, eu sou presbiteriano, eu fui batizado, eu pertenço a uma igreja. Mas esta fé que é expressada com os lábios não tem impacto no coração. E o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal físico de que algo havia ocorrido no coração da pessoa. E nada adiantava alguém ser circuncidado, não ter tido a experiência de coração. Nada. Os profetas de Israel, ao longo dos anos, estavam clamando ao povo, dizendo o seguinte: circuncidem os seus corações. A circuncisão que Deus pede não é apenas a física, mas é a circuncisão do coração. E a circuncisão do coração é a expressão de que você nasceu de novo, de que você foi regenerado, de que houve uma mudança, houve uma ruptura naquele estado em que você nasceu, em que você era hostil a Deus, hostil às coisas de Deus. A palavra corrupto, o latim, vem de ruptura do coração, ruptura do coração. E a circuncisão espiritual é acabar com essa fragmentação do coração, um coração dividido, corrupto, rompido. E a circuncisão do coração é juntar este coração que já nasceu, este é o problema, este coração já nasceu rompido. E daí vem a palavra íntegro. Íntegro é inteiro, é um coração inteiro diante de Deus. E é isto que Deus pede quando Ele marca alguém fisicamente. Um coração inteiro diante de Deus. Para você ver, eu quero que você abra suas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículo de número 11 a 14. Abram comigo. É bom para você memorizar aonde está Colossenses aí no Novo Testamento. 2, 11 até o 14. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Cristo já feriu teu coração. Cristo já fez um corte no teu coração alguma vez. Cristo já marcou o teu coração profundamente.
Você só vai amar Jesus Cristo com o amor que Ele exige, se antes Ele veio e marcou o teu coração. O Agostinho de Hipona dizia: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Olha o que ele continua dizendo: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, gravando-o na cruz. Circuncisão do coração. Peço que você volte alguns livros aí em Colossenses, vá até Romanos. Romanos, capítulo de número 4. O que era a circuncisão? A circuncisão era um símbolo. Romanos 4. Versículo de número 9. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, sobre os filhos de Abraão? Sangue? Não. Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos, que somos nós? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, que Deus disse: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 11: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. A circuncisão, de acordo com o apóstolo Paulo, é um sinal. Algo aconteceu no seu coração. Então você dá testemunho físico de que Deus fez uma mudança profunda no seu coração. E o que Deus fez no coração do Abraão? Justificou ele dos seus pecados, declarou ele justo diante de Deus. Portanto, a circuncisão apontava para uma realidade espiritual. Vocês precisam ter os seus corações formados. Estão com a Bíblia aberta no livro de Romanos? Vou ler o último versículo, Romanos 2 e 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Todo aquele rito apontava para uma realidade. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso se aplica para nós aqui, hoje. Balneário Camboriú, 2024, inverno. Nossos problemas familiares, crise econômica, realidade de uma guerra. Isso implica hoje. Primeira coisa, primeira aplicação para nós, é que Deus continua tendo uma aliança, e esta aliança nunca foi revogada. Ela está em vigor. Deus prometeu a Abraão duas coisas.
basicamente. Uma descendência numerosa, nós estamos aqui, espirituais dele, e prometeu uma terra, e Deus promete para nós, abençoar os nossos filhos. Promete agora um novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. Abraão viveu com a grande expectativa de ter esta terra. Nós vivemos com uma grande expectativa da nova Jerusalém, que haverá de raiar dos céus, e nós viveremos nela para sempre. É uma aliança apenas. Agora, os símbolos desta aliança são administrados de maneiras. Lá em Israel, era a circuncisão. E ela só marcava, lógico, homens. Na nova aliança agora, todos são incluídos. As mulheres também são marcadas na nova aliança. Por quê? Porque organicamente o batismo substituiu a circuncisão. Quando Jesus foi assunto aos céus, as últimas palavras dele para os seus discípulos foi: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, circuncidando os homens, circuncidando, ele disse para batizar todos, em nome do Pai, do Filho. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Antes só os homens, agora as mulheres também. E a partir de agora, nós temos uma marca física em nós? Não, nós temos uma marca espiritual. Quando a igreja batiza os incrédulos, aqueles que professam agora a fé em Cristo, essa pessoa está carregando consigo o nome do Pai, o nome do Filho. Você já foi batizado? Há um sinal da aliança em você? Você tem com você a marca espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E o que Deus tenciona com isto? Quando você sair daqui hoje de manhã, para onde você for, para o almoço da sua família, amanhã, na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, você exala: Pai, nós temos uma comunidade. A primeira coisa que eu pensei hoje, quando eu subi aqui as escadas, foi: eu tenho uma comunidade espiritual. Teólogos chamam a Trindade de a dança eterna de Deus. Eu falei isso aqui rapidamente quinta-feira no estudo. Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dizem que viviam na eternidade, de mão dada, um com o outro, em uma ciranda de amor. E ele criou a humanidade para dar amor e não receber amor. Ele não precisava de amor, mas para dar amor. Quando cada pessoa é batizada, ela entra nesta roda. Ela não está mais sozinha. Ela está com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Está também com a comunidade de fé. Você tem uma comunidade. É a comunidade física, os irmãos visíveis em Cristo Jesus. Você não está mais. Lugar. Os nossos filhos. Na antiga aliança, circuncisão ao 8º dia. Vocês lembram de Jesus? A Bíblia diz que ele foi circuncidado no 8º dia. Cumpriu a lei. Da mesma maneira que uma criança não entendia nada o que estava acontecendo com 8 dias de vida.
Hoje, os nossos filhos têm pouco entendimento quando nós batizamos eles aqui. Mas ao batizá-los, nós estamos incluindo eles nesse pacto que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E nós estamos também reivindicando as promessas deste pacto. E quais são as promessas desse pacto? De que a salvação também chegará a eles. Pela fé nós estamos dizendo: Senhor, aqui está o meu filho, ele pertence ao Senhor. E as promessas que o Senhor fez em relação aos meus filhos, eu quero que o Senhor cumpra na vida deles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, depois do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro faz um desafio para o seu auditório. Ele diz: esta promessa, o derramamento do Espírito Santo, que nos dá um novo coração, uma nova vida, que nos regenera, que nos marca com a presença de Deus, essa promessa é para vocês. Essa promessa é para os seus filhos. Essa promessa é para os que estão longe e a todos quanto Senhor chamar. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós não estamos deixando a possibilidade de que o Deus eles não têm condições de fazê-lo corretamente. Ah, pastor, eu não acho justo batizar o meu filho. Ah, sim, que ele tem que crescer e escolher. Ele vai escolher o que ele quer. Eu já ouvi isto. A aliança. Por quê? Deus de Jacó. E por que a fé cristã não é algo que você escolhe na prateleira do mercado religioso? Me faz bem a fé cristã. É algo terapêutico para mim. Eu vou no culto e eu escuto coisas boas, eu saio de lá aliviado. Não é isto. A fé cristã não é isto. A fé cristã inclui isto, o alívio de Deus, o refrigério de Deus, mas é muito mais do que isso. A fé cristã é ter este Deus como o seu Deus e entregar-se incondicionalmente a Ele. Você e toda a sua casa. Ele um dia o batismo vai salvar os nossos filhos? Não. De jeito nenhum. O batismo vai salvar você? Só o batismo? Quer dizer que você foi batizada na igreja A, B ou C, na igreja presbiteriana, e aí você vive como um demônio? Você acredita que o batismo vai salvar você? Claro que não. O Ismael, o filho ilegítimo do Abraão, foi circuncidado no mesmo dia do patriarca. Mas Deus deixa bem claro: eu não tenho nada com Ismael, a não ser, ele vai ser pai de 12 nações. Ele vai ter muito dinheiro, ele vai ser guerreiro, ele vai ter isso, ter aquilo, ter terra, ele vai ser isso e aquilo. Mas a minha aliança é com Isaque. O Ismael foi circuncidado, mas dentro dele não foi encontrado evidências de um coração que foi circuncidado pelo Espírito Santo. O Ismael foi circuncidado, mas não foi encontrado nele a fé salvadora. Entretanto, nós nos submetemos ao batismo e batizamos os nossos filhos, ciente de que não salva, mas esta água, queridos, simboliza o sangue purificador do Senhor Jesus Cristo. O sangue que purifica todo o pecado. E
os nossos filhos estão aqui, foram marcados com esta água que simboliza o sangue de Cristo, e pela fé nós cremos que Deus, no momento oportuno, fará a marca no coração deles, e eles serão propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Você batizou seus filhos? Agora que você vai orar. É promessa assim. Vovô, seu filho foi batizado? Ore. Seu neto, na verdade, foi batizado. Ore para que a promessa da circuncisão, oração, nós estamos aqui, e essa comunidade de fé, aos olhos de Deus, nós não somos seres individuais, autônomos, que estamos vivendo a nossa vida lá durante a semana e nos encontramos aqui. Somos uma comunidade de fé. Então nós precisamos orar todos os domingos, todos os dias, pelas nossas crianças, para que Deus marque o coração. Lembram, todas as vezes que a igreja presbiteriana batiza uma criança, a comunidade está voto diante de Deus. Vocês lembram disso? Vocês se comprometem a ajudar esta família que está batizando os seus filhos aqui, a ajudá-los a educar essa criança, a orar por eles, para que esta criança encontre o caminho da salvação. Nos comprometemos. E por último, a obediência marca a aliança de Deus. Deus diz: quanto a mim, Abraão, eu vou fazer isto e aquilo. Quanto a você, guarde a minha aliança. Você faz parte da aliança? Escute, eu estou te perguntando. Você faz parte da aliança? Então, a fé em Cristo controla todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida é controlado pela fé? Mesmo as mais íntimas e pessoais? Ao circuncidar, Abraão estava dizendo, parte mais íntima. Perguntar: a fé controla a sua sexualidade? A sua fé controla a sua credibilidade do nome de Cristo no seu ambiente de trabalho? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua fé controla a sua mente, as suas ambições, o desejo do seu coração? Obediência. Obediência. Porque a fé verdadeira é seguida por obediência. A irrestrita obediência. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos em sua casa e o circuncidou. Às vezes nós não obedecemos porque a gente fala assim: eu vou esperar sentir. Aí quando eu estiver sentindo, eu vou fazer. Eu não sei, mas se Deus hoje pediu algo para você fazer, hoje, não saia daqui postergando, procrastinando, adiando. Hoje. E por mais difícil que seja aquilo que Deus pediu para que você fizesse hoje, eu te garanto, com toda a fibra do meu ser, por mais difícil que seja,
não foi tão doloroso, tão humilhante, como foi para o Abraão com 99 anos de idade. Sem anestesia, sem um hospital. Graças a Deus que é o batismo. A obediência a Deus. Estou terminando já. Aí vocês vão lá no divino fogão, fogar as mágoas do sermão longo do pastor. A obediência a Deus. A Lúcia não está aqui hoje, né? Escute, custa alguma coisa obedecer a Deus? Tá? É ou não é? Há um tipo de dor. Pense na dor do Abraão. Mas olha, a não obediência e a radicalidade de Deus, se não guardar, se os teus descendentes não guardarem, estão fora do plano. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Aquilo que Deus está pedindo para você hoje, não adie. E você pode se entregar. Você pode obedecer com segurança. Sabe por quê? Porque teve um homem, descendente de Abraão, que veio ao mundo um dia. E ele veio ao mundo sem pecado. Ele nunca quebrou a sua parte na aliança. E ele era um verdadeiro filho do Abraão, um verdadeiro judeu. E a Bíblia diz que ele não apenas foi circuncidado, foi cortado no seu prepúcio, ao 8º dia de vida. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele foi cortado da terra dos viventes. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cortado da terra. Ferido por causa dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos estar. Para que nós pudéssemos ter a proteção deste Deus. O cuidado deste Deus. Não saia da aliança de Deus. Não adie o fato de que hoje, se você nunca fez uma aliança com Ele, você deve fazê-lo. E você não vai conseguir viver bem sem aliança. Que Deus nos abençoe. Amém? Pai, nós te damos graças. Enquanto oramos, Senhor, suplicando pela tua infinita graça. Oramos, Senhor, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Oramos pelos símbolos que o Senhor deixou a nós, a ceia, Senhor, o batismo, para fortalecer a nossa fé. Jesus, que estes símbolos se tornem reais, pelo poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Estes símbolos aumente a nossa fé constantemente, Senhor, até o dia final, até o dia da Tua volta. Oh Pai querido, nós estamos aqui nessa cidade e queremos Te servir e dar testemunho de Ti, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar.
promessas do meu Deus.